O Flow Podcast é o maior do país. Junto com seu crescimento, ganhou uma imagem associada à extrema-direita brasileira. Seus dois fundadores e, até há pouco tempo, apresentadores eram, ou são, associados a ideias, no mínimo, polêmicas para uma civilização iluminista. Monark deixou o Flow depois de defender a existência de partidos nazistas. Igor continuou tocando o podcast, eventualmente recebendo políticos, artistas ou intelectuais progressistas, mas mantendo a linha mais à direita do canal. Foi nesse vespeiro que Lula se meteu no início da noite desta terça-feira, 18 de outubro. Deixando claro logo de cara, foi uma noite histórica. A audiência da entrevista superou o 1 milhão de acessos simultâneos, o dobro da conquistada por Jair Bolsonaro em seu evento semelhante no mesmo Flow Podcast. Mais do que isso, o número é recorde mundial no YouTube para entrevistas ao vivo, as chamadas lives. Muita gente viu. E muita gente mais verá a entrevista. Mas foi histórica também porque Lula estava muito à vontade. E por incrível que pareça, ajudou muito nisso o fato de estar sendo entrevistado por uma pessoa que claramente não é um progressista. Igor, na realidade, poderia ser descrito como um antipolítico e um antipetista. Mas tampouco poderia ser caracterizado como um bolsonarista típico. E isso, involuntariamente, foi bom para Lula. Ali ele falava com um público novo e com um interlocutor que fazia, talvez sem saber, o papel típico de um indeciso na atual eleição. Claro, Lula poderia ter se saído mal, mas como ocorre em 9 em cada 10 entrevistas de Lula, ele se saiu bem. Naturalmente bem. Como quando falou da gravata que usou no debate da Band, a mesma que usou nos depoimentos dados ao ex-juiz bolsonarista Sérgio Moro. Saía ali a primeira frase de ouro da entrevista, repetida depois nas redes sociais. A gravata da pátria amada. Aquela gravata eu ganhei quando o Brasil ganhou as Olimpíadas em Copenhague. Você pode ver que lá em Copenhague eu estava com aquela gravata, o Pelé estava com aquela gravata. Entendi. Sabe, foi uma gravata que o Comitê Olímpico deu para nós. E eu fiquei com 18 gravatas. Dei uma pro Jô Soares, sabe, e não sei quem foi que pediu outra. Eu tenho lá em casa, então aquela gravata eu uso. Toda vez que eu vou encontrar com um representante estrangeiro, eu uso aquela gravata. Tá, então ela de fato significa alguma coisa. Significa, sabe... Significa minha pátria amada. Entendi. Lula também tentou contrapor-se à antipatia do entrevistador pelos políticos e lembrou a mania de mentira exercida diariamente por Jair Bolsonaro. Você tem político sério de direita, você tem político sério de esquerda. De fato. Você tem político sério de centro. Sabe, você não precisa mentir. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias, ele, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente, tenho que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir. Eles são capazes de dizer que vaca voa, eles são capazes de dizer que cavalo tem chifre, boi não tem. Qualquer mentira não tem tamanho e não tem hora. É uma verdadeira fábrica de mentir a campanha do Bolsonaro. Hoje é o seguinte, é mentira atrás de mentira e você passa o tempo respondendo. Deixa eu falar, não só a campanha é com base na mentira e das piores mentiras, da coisa mais perversa que você pode imaginar, como o governo dele é uma mentira. Voltou a lembrar, desta vez a um imenso público novato para seus discursos, a falta de cabimento na fake news de que fecharia igrejas. O Lula vai fechar a igreja. Já ouviu falar isso? Também acho que não tem nenhum cabimento. Deixa eu te contar, deixa eu te contar, fui eu em 2003 que sancionei a lei de liberdade religiosa nesse país. Ele era deputado, ele sabe disso. Fui eu, em 2010, que criei a Marcha com Jesus.
Então, veja, eu defendo a liberdade religiosa porque eu acredito que a fé é uma coisa sagrada, cada pessoa exerce como bem entender. E eu defendo todas as religiões. Falou com a juventude, público majoritário do canal, com direito a dialogar com a economia 4.0. Você junta as universidades para que a gente discuta esse mercado de dados. Sabe, essa loucura digital, como é que a gente vai preparar essa juventude para usar bem se ele não tem possibilidade de estudar. Por isso é que eu vou voltar a criar o ProUni, o FIES, sabe? Eu quero que a molecada estude engenharia. A molecada saber ser todo mundo campeão de games, ser todo mundo fazedor de software. Que é assim que o Brasil vai crescer. É porque as outras indústrias, a gente meio que já perdeu o bonde. Talvez agora na indústria 4.0, que seja todo isso que você está falando, desenvolvedor, inteligência artificial e tudo mais, seja onde a gente possa ser protagonista mesmo. Até porque a gente tem a chance de sair dessa crise numa posição vantajosa. Nós estamos vantajosos com relação à América do Sul. Mas veja, a China e os Estados Unidos é que são os donos da bola. São. Mas a Coreia... Mas a China está enfrentando agora uns problemas também. O que precisa é o Brasil se entender como um país grande. E que, portanto, nós temos que colocar a nossa juventude para estudar, se aperfeiçoar, sabe? E mandar muita gente estudar lá fora em universidade, sabe? Para que a gente seja competitivo, para que a gente possa disputar mercado. Concordo. Esse é o Brasil do futuro. Esse é o Brasil, Igor, que está mais na tua mão do que na minha. E aos antipetistas que nem sabem por que criticam o PT, Lula tocou na ferida, sempre com empatia e de forma nada agressiva. Ele explicava a razão maior da campanha antipetista que proliferou após os governos do PT. O problema é o seguinte, ô Igor, presta atenção numa coisa. Você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar empregada doméstica em carteira, jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal? Você acha que a direita aceitou pacificamente isso? Uma sociedade que é escravista? Você acha que eles aceitaram com muita tranquilidade o fato da gente fazer com que as pessoas pobres da periferia chegassem a fazer universidade? Que filho de empregada doméstica virasse médico, virasse engenheiro, virasse diplomata, virasse advogado? Quando nós criamos o ProUni e o FIES, a gente permitiu, nós saímos de 3,5 milhões de estudantes da universidade para 8,5 milhões, cara. Lula prometeu voltar ao Flow daqui a 1 ano e meio, como presidente da República.